Som. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém? Te convido a abrir o texto, que está em João capítulo 20. Vamos ler alguns versos aqui. Os versos 1 ao verso 18. Para darmos início à mensagem de hoje. Vamos a Deus por mais uma oportunidade de ouvirmos a sua palavra. Espero que você esteja atento, com o coração aberto e ansioso para ouvir Jesus falar mais uma vez. O tema de hoje se chama O Testemunho de Maria Madalena. É sobre essa frágil e importante mulher que vamos falar essa noite. Obviamente não só dela, mas de todos os eventos iniciais da ressurreição de Cristo. Testemunho de Maria de Madalena. João capítulo 20, do 1 ao 18. Tá aqui. Diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro, chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos reunidos em louvor, adoração, diante, Senhor, da tua presença. Reunidos, Senhor, como um povo em teu nome, para glorificar-te, Senhor, para te adorar. E isso temos feito aqui, durante todo o nosso domingo, especialmente agora nos últimos momentos. E nesse momento, Senhor, nós queremos te rogar e pedir, mais uma vez, para que o Senhor fale conosco, para que possamos ir, Senhor, além da letra fria, para que possamos, Senhor, alcançar as maravilhas da tua lei. Para isso, Senhor, precisamos ter olhos e mentes abertos agora. Então clamamos pela atuação do teu Espírito Santo. Abra, Senhor, mentes e corações. Que a gente não fique tão preocupado, Senhor, com o relógio ou com os nossos afazeres, mas que toda a nossa expectativa esteja voltada para o Senhor. Que o Senhor fale com a tua igreja. E que a tua igreja saia daqui, Senhor, edificada. Assim como a tristeza deles se transformou em alegria na manhã de domingo da ressurreição.
que hoje também aconteça isso aqui. Se tiver pessoas tristes no nosso meio, desanimadas, desamparadas, que elas saiam daqui, Senhor, alegres, felizes, reavivadas, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, Maria Madalena. Inicialmente, temos algumas coisas a tratar sobre ela. Ela talvez seja a figura mais controversa dos evangelhos. Uma personagem que talvez tenha mais teorias infundadas sobre ela. A gente conhece algumas, eu vou tratar pelo menos de duas aqui, rapidamente. Duas teorias sobre Maria Madalena, para a gente iniciar. A primeira vem do Papa Gregório Magno, que em 591 d.C., numa série de mensagens também sobre paixão, ressurreição, ele aborda a vida e a origem dessa mulher. Nesse sermão, o Papa, ele, pela primeira vez, ele associou Maria Madalena àquela mulher pecadora, que também era uma prostituta de Lucas capítulo 7. Aquela que derramou perfume e enxugou Jesus com seus cabelos. Você deve lembrar. E a partir dali, até os dias atuais, nós temos a figura de Maria Madalena associada a uma mulher pecadora, prostituta e daí para lá, né? Bom, de acordo com o texto, a gente vai ver que a gente não pode afirmar categoricamente que Maria Madalena foi uma mulher prostituta, tá? A gente pode afirmar no máximo que ela foi uma mulher pecadora, mas prostituta não. O texto não diz isso em lugar nenhum. Bom, segunda grande teoria, essa é mais famosa, eu coloquei Dan Brown aqui, não é dele, mas foi mais propagada por ele. Para quem não conhece, é o autor do Código da Vinci, lá de 2003. Bom, nesse texto muito difundido, filmes e etc., sobre isso, a teoria diz o seguinte: primeiro, olhando para o quadro, para a pintura de Da Vinci, da Última Ceia, quando Da Vinci, pintando, né, aquela cena conhecida nossa, e ali, à direita de Cristo, tem uma figura um pouco frágil, né, com traços femininos, né, traços talvez carinhosos, assim. E essa figura, por essa teoria, foi associada a Maria Madalena, e não a João, como geralmente era passado, como geralmente era acreditado. Mais ainda, pelo fato de Da Vinci ter pintado o quadro, a tela da Última Ceia, e sendo a Última Ceia, e Jesus não está segurando o que eles chamam de graal, ou seja, o cálice, ali naquele momento, também foi associado de que o Santo Graal estava à direita, ao lado de Cristo. Ou seja, o Santo Graal era Maria Madalena. Então essa teoria vai dizer que Maria Madalena, nesse momento, estava grávida de Jesus. Por isso, portando o sangue de Jesus dentro dela, literalmente, ela era o próprio Santo Graal. Bom, a base para que eles defendam isso, primeiro, se baseia numa omissão dos apóstolos, dos evangelistas. 4 evangelistas resolveram omitir todo o envolvimento de Jesus com Maria Madalena, porque, ao que parece, eles eram namorados, enfim, tinham algum tipo de relacionamento. Eles omitem isso para não ferir a santidade de Cristo, e mais ainda, se baseiam em textos gnósticos, ali por volta do 2º, 3º século depois de Cristo, que foram sendo compostos, e aí a gente tem, acredita-se que mais de 400 textos gnósticos, tá? E 2 deles é o próprio evangelho, atribuído, obviamente, Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho de Filipe, os quais eu vou citar nesse momento. Então, primeiro, o Evangelho de Maria Madalena. Abre aspas. Bom, aqui estava acontecendo uma discussão. André e Pedro estavam criticando Maria Madalena, e Levi, de outro lado, estava defendendo ela. E aí Levi vai dizer o seguinte, abre aspas: certamente o Salvador a conhece muito bem. É por isso que ele a ama mais do que a nós. No Evangelho de Filipe, a coisa cresce um pouco mais. Abre aspas. Sabedoria, a quem chamamos de estéreo, é a mãe dos anjos, e a consorte de Cristo é Maria Madalena. O Senhor amou Maria mais do que todos os discípulos e a beijou. Bom, é isso aí. É claro que todas essas teorias, irmãos, não tem essa, a pior de todas, não tem nenhum tipo de fundamentação,
até porque já ensinamos aqui, os textos gnósticos não possuem nenhum tipo de credibilidade ou confiabilidade, nem histórica e nem teológica. Tá? Primeiro que os títulos desses textos não foram compostos, escritos por aquele nome que está ali no título. Né? Por exemplo, Filipe não compôs o Evangelho de Filipe, assim como Maria Madalena não compôs esse Evangelho. Mais do que isso, são textos que relatam fatos ridículos, extraordinários, no sentido de serem ridículos, estranhos, à própria narrativa do texto bíblico. Por exemplo, quando esses textos tratam, o Evangelho de Pedro tratando da ressurreição, você tem ali, por exemplo, na hora de se remover a pedra, alguém diz assim, eu vi um anjo, né, que era um gigante, e a sua cabeça tocava as nuvens, e nós só conseguimos ver os seus pés. Então, relatos desse tipo, como se coisas estranhas e ridículas acontecessem o tempo todo. Não, irmãos, não. Esses textos estão muito mais ligados à mitologia grega do que à ortodoxia judaico-cristã. E mais, sempre foram rejeitados desde o início da igreja, muito antes da igreja ser institucionalizada. Ok? Então, não são textos que nós consideramos. E essa teoria não passa de uma teoria, mais do que isso, né? Ela ganha status de heresia, tá? Porque Jesus, obviamente, não teve pecado algum, e esse não era o propósito de Cristo, o ministério de Cristo, muito pouco se relacionar e engravidar uma mulher, uma de suas seguidoras, ok? Bom, mas então o que realmente podemos dizer sobre Maria Madalena, para a gente entrar no nosso texto? 4 coisinhas muito rápidas aqui que os evangelhos nos mostram sobre essa mulher. Primeiro, Madalena não era o seu sobrenome. Então a gente precisa limpar uma coisa aqui antes de entrarmos. Madalena não é o sobrenome de Maria, tá? A palavra significa alguém natural de Magdala. Magdala era uma cidade, uma região, na verdade, ali, uma região ocidental da Palestina, ali no Mar da Galileia. Então, uma cidade costeira, um lugar fértil, enfim, um lugar agradável. Segundo lugar, sobre essa cidade, Magdala, o que a gente pode dizer? Ela era natural de lá. Mais ainda, o nome de Maria está associado a esse lugar. Aí sim, isso precisa levantar pelo menos um alerta para a gente. Por quê? Vamos lá. Essa cidade, ela era conhecida como, chamada em hebraico como Migdal Nunia, que significa Torre do Peixe. Como eu disse, uma cidade fértil, produtiva, comercial. Ela tinha um mercado de peixe muito famoso na Palestina. Talvez o maior mercado de peixes da Palestina. Mais do que isso, era uma cidade dominada por gentios, ao ponto de ter um hipódromo, confirmado historicamente, em Magdala. Mais ainda, era uma cidade conhecida pela sua depravação. Tá? Então, talvez, e aqui eu não posso afirmar, talvez, pelo fato dessa cidade estar sempre atrelada ao nome de Maria, pode ser que isso indique o passado dela. Pode ser que o Papa Gregório Magno estivesse certo, dizendo que ela realmente, talvez não a mesma mulher de Lucas 7, mas que ela realmente tinha um passado de uma mulher pecadora, ou quiçá até uma prostituta. Então, esse passado parece que Maria carrega junto com ela, Maria natural de Magdala. Terceiro lugar, uma mulher atormentada, Lucas 8, 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Isso a gente pode afirmar. Então, como é que era o passado dessa mulher? Uma mulher atormentada. Talvez por causa dos seus pecados, talvez pelos pecados de outras pessoas. O ponto era uma mulher sofredora, mas que no dia que se encontrou com o Senhor Jesus, foi totalmente liberta dos seus demônios e também dos seus pecados. Quarto lugar, isso a gente pode afirmar sobre Madalena, que ela era uma mulher piedosa. Veja, 3 momentos Madalena aparece. Primeiro, no ministério de Jesus. Qual era a função de Madalena, Maria Madalena, no ministério de Jesus? Primeiro, vai dizer, próprio Lucas capítulo 8, a partir do verso 3, que ela, junto com outras mulheres, eram responsáveis por sustentar financeiramente o ministério de Jesus. Mais ainda, no momento da crucificação, Maria Madalena aparece de novo. Diferente dos outros discípulos que fugiram, que debandaram, como o próprio Senhor Jesus disse, ela permaneceu aos pés da cruz junto com a mãe de Jesus e as outras mulheres.
Mais ainda, Marcos capítulo 16, verso 9. O evangelista Marcos vai dizer: e Maria Madalena foi a primeira a ver o Senhor Jesus ressuscitado. Confirmando o que acabamos de ler em João capítulo 20. A primeira pessoa para quem Jesus vai aparecer é essa mulher. Então, uma coisa, inicialmente, a gente já pode dizer: Maria Madalena talvez teve um passado trágico, horrível, terrível. Mas, irmãos, isso não importa muito para a gente. A gente não está preocupado com o passado das pessoas, a gente está preocupado com o presente. E o presente que se encontrou com Cristo. Isso a gente pode dizer sobre ela. Depois do encontro com Cristo, essa mulher vira uma mulher piedosa. Bom, o sermão de hoje vai tentar responder algumas perguntas relacionadas a essa mulher e à ressurreição. Algumas assim, por que essa mulher estava tão apegada ao Mestre? Por que Jesus apareceu primeiro para ela? Se sabemos todos aqui que o testemunho de uma mulher naquele tempo, para a comunidade judaica, sobretudo as autoridades, não era válido, não era considerado. Por que Jesus então aparece primeiro para alguém que teve um passado tão repugnante, para uma pessoa frágil, para uma mulher? Bom, a grande lição é: o protagonismo de Maria é explicado pela finalidade da ressurreição. Paulo disse que Jesus ressuscitou para a nossa justificação e que sem a ressurreição ainda estaríamos em nossos pecados. Por isso, a pior das pecadoras precisa estar aos pés da cruz e não vê sentido em sua vida longe de Cristo. A sua fé é pequena, mas quando todos vão embora, ela permanece apegada a Cristo, porque quem mais foi perdoado, mais ama. Amém? Isso a gente pode dizer. Bom, à medida então que a gente faz essa reconstrução da ressurreição de Jesus, nós vamos ver as visitas ao túmulo de Cristo. Primeiro, a visita de Maria ao túmulo, depois a visita dos 2 discípulos e, por último, a visita em que ocorre o encontro, enfim, o encontro entre Jesus e Maria. Então, primeiro me acompanhe, voltando ao texto, versos 1 e 2. A visita das mulheres ao túmulo vazio. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Bom, irmãos, depois daquele ato corajoso e público daqueles 2 homens, José de Arimateia e Nicodemos, carregando o corpo de Cristo, cuidando dele, arrumando um sepulcro, enfim, a gente viu isso aqui na pregação do domingo passado. Agora a gente tem, de novo, algumas personagens tendo um protagonismo em relação ao corpo de Jesus, ao cuidado com Cristo. Mais uma vez, o texto diz que de manhã ainda bem cedo. Que manhã é essa, irmãos? Sim, é a manhã do domingo da ressurreição. É a manhã do domingo de Páscoa. Só isso já empolga a nossa leitura. Nós que vivemos depois desses fatos. Para eles não. Para eles ainda era uma manhã triste. Ainda era uma manhã de luto. E deixa eu dizer inicialmente aqui, essas mulheres, eu estou dizendo no plural porque tem outras aqui, essas mulheres não foram para lá, infelizmente, não foram para ver Cristo ressuscitado. Elas não foram de manhã cedo com ansiedade, expectativa. Ai, que alegria! Nós vamos chegar lá, o túmulo vai estar vazio e nós vamos encontrá-lo. Não, irmão. Os textos, se emparelharmos aqui, os outros evangelhos, vão dizer exatamente que elas estavam levando especiarias para ungir o corpo de Jesus. Sim, uma grande atitude. Atitude corajosa também. No momento de instabilidade, coragem. Mas todos os evangelhos vão dizer, elas estavam tristes. Em vários momentos, elas estão chorando. E elas vão até o túmulo de Cristo. Mas, de novo, elas não vão lá para encontrar Cristo ressuscitado. Elas vão para encontrar o corpo dele. É tanto que Marcos vai dizer que a discussão entre elas era, tá bom, a gente preparou tudo, mas vocês pensaram na pedra? Chegando lá, quem é que vai remover a pedra para a gente limpar o corpo, para a gente tratar do corpo? Essa era a preocupação na cabeça delas. E aí, irmãos, antes de avançar, deixe-me dizer, por que há outras mulheres aqui, não apenas Madalena? Bom, João concentra o seu discurso em Maria Madalena. Por isso, nosso tema hoje é o testemunho de Maria Madalena. Mas os outros evangelhos vão deixar claro para a gente que Maria Madalena não está sozinha.
E nesse evangelho aqui você tem talvez uma indicação disso, porque quando ela volta e fala no versículo 2 para os outros discípulos, ela diz assim: não sabemos. A resposta dela no plural dá-se a entender de que ela não estava sozinha, ela estava acompanhada de outras mulheres. Os outros evangelhos vão dizer que era Maria, mãe de Tiago, Salomé e Joana. Lembra? Todas aquelas mulheres, mesmas que eu citei aqui, que faziam parte do grupo de Maria Madalena, que eram responsáveis por sustentar o ministério de Jesus, estavam querendo honrar o corpo do Mestre. Bom, quando elas chegam, como diz o texto, elas não têm problema com a pedra. A pedra foi removida. Bom, irmãos, aqui eu preciso fazer uma pausa. Por quê? Porque até a pedra removida nos ensina uma coisa. Só um parênteses aqui. Você já parou para pensar de que se Jesus realmente foi ressuscitado pelo poder de Deus e ele assume um corpo, uma natureza glorificada, algo tremendo, lindo, mas que em alguns momentos o corpo dele é sólido, outros ele atravessa, dá a entender isso, que ele atravessa paredes. Um corpo diferente, que a gente não conhece muito bem, um tipo de matéria diferente. Você concorda comigo que para Jesus sair do túmulo não precisava remover a pedra? Os teólogos vão chamar a atenção da gente para isso. Não era necessário remover a pedra. Então a nossa reflexão tem que ser: a pedra foi removida não para que Jesus saísse de dentro do túmulo, mas para que quando os discípulos e as mulheres chegassem, eles pudessem ver o primeiro testemunho do cristianismo: o túmulo estava vazio. Como é que eles veriam o túmulo vazio se a pedra estivesse na frente? Irmãos, a pedra já tinha sido removida milagrosamente. Bom, isso foi para nós. William Hendricks vai responder dizendo assim: olha, 2 razões. Primeiro, para indicar que o túmulo tinha sido vencido. E segundo, para que todos pudessem ver que o túmulo estava vazio. Bom, encerrando essa visita de Maria e as mulheres ao túmulo vazio, infelizmente a coisa não acabou muito bem. Ver o túmulo vazio, para essas mulheres, foi um significado de desespero, de dor. Isso aumentou o sofrimento delas, ao ponto de Maria Madalena se precipitar e correr rapidamente para chamar os outros discípulos. Porque ela estava convencida de que alguém havia raptado o corpo do Senhor. Lembra? Elas ainda não têm aquela expectativa. Jesus ressuscitou, não tem. Mas ela está preocupada porque alguém pode ter roubado o corpo do Mestre. Bom, em segundo lugar, a visita de Pedro e João ao túmulo vazio. Dos versos 3 ao 9. Então o nosso texto vai dizer que quando esses 2 discípulos, talvez ali os principais, os líderes, os mais íntimos de Cristo, né? Quando eles sabem da notícia, eles saem correndo ao túmulo. Eles vão depressa. E aí o texto diz que um deles, né? A gente acredita ser João, tá, irmãos? O texto chama aqui de o discípulo amado. E nós já superamos isso. Para nós. O discípulo amado é o apóstolo João. Os teólogos vão apontar para a gente, vão dizer o seguinte, presta atenção. Há 3 coisas que confirmam quem é o discípulo amado e que o discípulo amado é João. Primeiro, o discípulo amado só pode ser um dos 12. Porque a primeira vez que ele é chamado de discípulo amado, ele está no cenáculo, na última ceia. E a última ceia foi ultra restrita. Ninguém mais, além dos 12, entrou ali. Judas estava presente, ok? Então, o discípulo amado precisa ser um dos 12. Então, outras teorias já caem por terra aqui, ok? Segunda coisa, o discípulo amado precisa ser um dos íntimos de Jesus. Ou seja, Pedro, ou Tiago, ou João. Um desses 3. E aí, em terceiro lugar, a gente sabe que não é Pedro. Porque 2 vezes o discípulo amado é citado em relação a Pedro. Na ceia, né? Pedro pede o discípulo amado que fale com Jesus. E agora o discípulo amado está correndo do lado de Pedro. Então o discípulo amado não é Pedro. E também a gente sabe que não é Tiago, né? Por causa de todas as referências históricas que a gente tem. Os pais da igreja citam João e nunca Tiago como autor desse evangelho. E você vai ver que no finalzinho do capítulo 20, ele, o discípulo amado, é indicado como o autor, a testemunha que escreveu esse evangelho. Bom, então a gente conclui que é João. E aí, irmãos, algumas
algumas ilustrações são feitas aqui, tá? Alguns simbolismos são tirados desse momento. Do fato de João ter corrido mais rápido que Pedro, dele ter chegado primeiro ao túmulo, da dobragem dos materiais do lenço, das ataduras, dos panos. Eu quero limpar a sua cabeça de tudo isso. Limpe a sua cabeça. Se você já leu, já ouviu sobre isso, não há nenhum indício, irmãos, presta atenção, de metáfora aqui, de simbolismo aqui. Ah, pastor, mas eles correm, um corre mais rápido. Irmão, isso só significa que um é mais novo que o outro. Ou está mais em forma que o outro. Mas isso quer dizer o quê? O zelo deles, a ansiedade deles. De novo, não por encontrar Jesus ressuscitado, mas por saber o que aconteceu com o corpo do mestre. Porque se ele não ressuscitou, roubaram o corpo. Então a gente precisa resolver o problema. Eles correm até lá. Bom, o texto diz que quando João chega, ele só olha. Quando Pedro chega, ele entra. De novo, isso está falando da personalidade deles. João talvez esteja com medo de entrar, de ver. Ele olha de fora. Pedro, quando chega, ele já chega entrando. Depois de entrar, então, ele vê a cena. Ele vê o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, dobrado à parte e separado as faixas de linho. Irmãos, isso tem grande importância. Mas a gente não pode ir além do texto. Né? Muitas teorias são firmadas aqui que, infelizmente, vão além do texto. Deixa eu dizer para você o que significa entrar no túmulo de Jesus, onde supostamente um corpo foi raptado e está tudo arrumado. Já disse, né? Sabe o que significa? Que não houve rapto. Todos os teólogos aqui vão dizer assim, imagine alguém arrastar uma pedra pesada, roubar um corpo, e não, peraí, pessoal, antes da gente sair, vamos dobrar o lenço, vamos dobrar as ataduras, vamos deixar tudo arrumadinho. E não sei se você sabe, o cadáver era enrolado igual Lázaro, né? Você lembra de Lázaro? Com ataduras e com especiarias. Essas especiarias grudavam na pele. Então, quando você arrancava, essa atadura estava toda disforme, toda rasgada, estava uma bagunça. É assim que ficava. Irmãos, está tudo dobrado. Parece que está tudo arrumadinho no canto. Sabe o que significa isso? O corpo dele atravessou tudo isso. Está tudo arrumado porque ele não foi raptado por ladrões, irmãos. Porque ele ressuscitou dentre os mortos. É isso que significa o lenço, o pano dobrado. É isso que significa. Bom, eles veem isso. Pedro olha. Mas não é isso que Pedro vê. Pedro está olhando, está vendo, mas Pedro não vê. Aí diz, verso 8. Depois o outro discípulo, então, entra no sepulcro. Aí ele ganha coragem, né? Pedro entrou, entra também. O texto diz que João olha, também entrou, ele viu e creu. Aqui eu quero chamar a sua atenção, porque alguns teólogos chamam a atenção aqui, porque o verbo ver, nesse trecho, ele aparece 3 vezes. Nas 3 vezes, o evangelista usa palavras no grego diferentes. Parece uma escalada, né? Parece que ele está escalando. Primeiro, João olha de fora, e ele vê. Depois Pedro olha e vê. E por último João vê. E então ele crê. A primeira palavrinha significa ver com os olhos. A segunda palavrinha significa ver e ter uma espécie de percepção. Foi a que Pedro teve. Mas a terceira palavra, oida, no grego, significa perceber com os olhos, examinar, discernir. O que significa, irmãos? João está compreendendo o que ele está vendo. Significa, irmãos, que João viu a evidência necessária para crer. Talvez João tenha lembrado de algumas palavras de Cristo naquele momento, não sei. Só sei de uma coisa, ele viu o lenço dobrado, e aí ele falou assim, eu acho que ele ressuscitou. Calma, irmãos, ainda não é uma fé extraordinária, ainda não é algo que vai gerar aqui grandes testemunhos da parte do apóstolo João, mas é uma fé sendo iniciada no coração daquele jovem. Bom, o verso 9 não deixa a gente se empolgar tanto. Veja o que ele diz. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Pastor, como é que pode João crer, mas ainda não conseguir fazer o link com as Escrituras? Irmãos, isso é fato. O próprio Evangelho de João até aqui já mostrou isso para a gente várias vezes. Que tem um monte de gente confessando sem crer e crendo sem entender.
Eles demoram para crer nas Escrituras. Lembra do encontro de Jesus ressuscitado com os discípulos de Emaús, em Lucas 24? Foi isso que Jesus disse para aqueles discípulos. Como vocês demoram em crer nos profetas? Porque Jesus anunciou, Jesus já tinha falado várias vezes para eles, citado as Escrituras, que o Cristo deveria sofrer, mas que em 3 dias ele também ressuscitaria. Bom, o texto de Lucas 24 vai terminar dizendo que Jesus então abriu o entendimento deles, para que eles pudessem entender as Escrituras. Só a partir dali, os discípulos então voltaram à memória aos salmos, voltaram à memória aos profetas, e então compreenderam, Cristo ressuscitou, conforme diz as Escrituras. Bom, é isso que nós aprendemos aqui. Bom, eu queria fazer uma observação rápida sobre esse ponto, sobre ver as evidências da ressurreição, e então crer em Jesus. Eu disse, isso aqui ainda não é uma fé extraordinária, até porque nós estamos no mesmo evangelho, que daqui a pouquinho, basicamente daqui a uma semana, né, de acordo com a cronologia bíblica, ainda em João 20, o próprio Jesus vai dizer, mais bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, um parênteses aqui para falar com você. Ei, quem aqui já viu as evidências da ressurreição? Pedro e João tiveram esse privilégio. Viram o cenário onde Jesus foi deixado. O túmulo vazio é a ponte que liga a morte e sua ressurreição. Encontrar o túmulo vazio tinha 2 alternativas. Ou ele foi raptado, ou ele ressuscitou. Pedro olha para as evidências, tem dificuldade de crer. João olha para as evidências e crê. Mas quando a gente compara com a gente, não tem evidência, irmãos. A gente não sabe, não sei se você sabe disso, arqueologicamente, se você for lá em Jerusalém, não sabemos nem onde é o túmulo de Cristo. Tem um lugar lá que a gente diz, né, que se diz, aqui é o túmulo de Cristo, mas é tradição. Não se sabe onde é, provavelmente já foi tudo soterrado. A gente não tem, irmãos, o Santo Sudário é outra fake news. Basta você fazer um Google aí e pesquisar. É também uma questão de tradição, ok, o pessoal se alegra ali em olhar para o Santo Sudário, tudo bem. Mas é tradição, não significa que aquele pano foi o mesmo lenço usado para cobrir o rosto de Cristo. Não foi, irmãos. Não temos evidências, presta atenção, da ressurreição. Mas ainda assim a gente crê. E aí, irmãos, eu quero lembrar para você que o que Jesus está querendo produzir no coração dos seus discípulos, que estão sendo expostos às evidências, é a mesma coisa que ele quer produzir no meu e no seu coração. Independente das evidências, creiam na minha palavra. É isso que ele está mexendo com o coração dos seus discípulos o tempo todo. É tanto que ele vai dizer, olha, eu já falei com vocês. Lembrem-se das Escrituras. Eu disse que ressuscitaria. O que Jesus quer agora é ver essa fé, que não precisa ver para crer, mas que escuta o testemunho e por causa do testemunho crê. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Essa é a fé que nos move hoje. Bom, terceiro e último lugar, enfim, o encontro, a visita de Jesus para Maria Madalena. Os versos 10 e 11 dizem assim, os discípulos voltaram para casa. Aqui dá a entender que eles estavam na mesma casa, tá? Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. E aí, enquanto chorava, aconteceram algumas coisas. Bom, o texto diz que esses homens voltam para casa. Eu disse, João ainda tem uma fé pequena, ainda provavelmente está se desenvolvendo. Mas a verdade é que ele ainda não teve um encontro com Cristo vivo. Maria Madalena volta para o sepulcro, provavelmente chega depois deles. Eles já saíram. Agora talvez ela esteja sozinha, a gente também não sabe. Ou talvez com outras mulheres, porque há relatos de mulheres também vendo Jesus ressuscitado. Bom, mas o que a gente precisa se concentrar é, quando ela volta para o sepulcro, e ela olha para o túmulo vazio, irmãos, o túmulo não está tão vazio assim. O texto diz que ela vê 2 homens lá dentro, vestidos de branco. Talvez ela tenha pensado que eram roupas fúnebres. Alguns judeus usavam roupas brancas para se dizer que estava de luto. Ponto. Mas a questão é,
Os outros evangelhos dizem que elas vêm jovens, homens com aparência de jovens, com roupas brancas. Lucas vai dizer que eles tinham roupas como que de relâmpago. Mas o ponto é, eles veem um túmulo que não estava tão vazio assim. Aqueles homens perguntam lá de dentro, ei, o que você está procurando? Ou melhor, por que você está chorando, mulher? A primeira pergunta é essa. Por que você está chorando? Eu acho interessante essa pergunta, e essa pergunta vai ser repetida pelo próprio Senhor Jesus quando aparecer. Eu não quero que você pense aqui que os anjos ou o próprio Cristo está sendo insensível com as mulheres, ou com Maria Madalena. Poxa, pastor, é um dia de luto. Elas estão sofrendo. O Senhor delas, o Cristo, o Messias morreu. Não é normal chorar? Irmãos, é normal chorar. Mas só tem choro na sexta-feira e no sábado. No domingo de manhã é domingo de alegria. É para isso que eles já estão chamando a atenção delas. Ei, por que você está chorando? E aí os outros evangelhos vão completar, o anjo vai dizer assim, por que procuram o vivo entre os mortos? E aí sim, o texto diz, irmãos, literalmente, que ela se vira. Ou seja, ela está olhando para dentro do sepulcro. E ela vira, ela dá um giro de 180 graus. É isso que significa a palavra grega. Ela vira totalmente. E aí quando ela se vira, ela vê Cristo. Ela ainda não reconhece, ela vê um homem em pé. O texto vai dizer que ela confunde ele com um jardineiro. Talvez pensando, né? Estou num jardim, estou em lugar de sepulcro. Calma aí. Estou no lugar de sepulcro, então esse homem só pode ser o jardineiro. Bom, a gente não sabe por que ela não reconhece ele. É provável, as pessoas têm dificuldade de reconhecer Jesus enquanto ressuscitado, talvez pelo brilho da sua glória, talvez porque ele receba um outro tipo de corpo. Alguns teólogos vão dizer que é por causa das lágrimas que eram tantas que ela não conseguia enxergar. A gente não sabe essa resposta. O ponto é, ela está olhando para ele, mas ela não reconhece de cara. Bom, assim como os outros discípulos. Daí, irmãos, mais uma vez a pergunta é feita, mulher, por que você está chorando? E aí uma segunda pergunta é feita, quem você está procurando? Lembra que quando eu comecei o texto, eu comecei dizendo, elas não estão procurando um Jesus ressuscitado. Elas estão procurando o quê? Um corpo inerte, frio. Então elas não estão procurando quem, elas estão procurando o quê? Elas estão procurando um corpo, uma coisa, que já deixou de ter vida, algo inanimado, um corpo, uma matéria, nada mais do que isso. Mas aí Cristo já está reorientando a fé daquela mulher. Jesus está dizendo assim, ei, não é o quê, é quem. Quem você está procurando? E aí o texto diz para nós, deixe-me ler aqui. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, verso 15, se o Senhor o levou embora, diga-me, onde o colocou, e eu o levarei. Então Jesus disse, Maria. Voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Só até aqui. Bom, 4 coisinhas acontecem aqui inusitadas nesse momento. Nesse encontro especial. Rapidinho. A primeira é essa que eu disse. Jesus está reorientando a fé daquela mulher antes de se revelar a ela. A segunda coisa que Jesus faz aqui, se você percebeu, como é que ele se revela para ela? Jesus poderia ter dito para ela assim, mulher, eu não sou o jardineiro, eu sou Jesus. Você percebe que o mais natural seria isso? Se alguém te confunde com outra pessoa, a primeira coisa que você faz é o quê? É dizer quem você é. Só que Jesus diz quem ele é, quando ele diz quem Maria é. Você entende isso? Irmãos, é uma profundidade aqui extraordinária. Jesus não vira para ela e fala assim, olha, eu sou Jesus, você me confunde. Não, ele fala assim, Maria. E ele não fala, Maria de Magdala. Presta atenção. Essa mulher, irmãos, todas as vezes que ela aparece no texto, ela é chamada de Maria Madalena. A única vez que Maria Madalena é chamada de Maria é aqui, nesse momento. O que Jesus está fazendo, irmão? Jesus não está preocupado com o passado dessa frágil mulher.
Jesus não quer lembrar isso mais uma vez. Jesus está dizendo para ela assim: ei, eu vou te chamar da forma como eu te conheço, pelo seu nome, Maria. Nesse momento, ela tem um estalo, ela reconhece a Cristo. Provavelmente, irmãos, é porque Cristo só chamava ela assim. Você entende isso? Era o nome que ela se reconhecia. Quando ele falava, ela sabia: ei, Cristo está me chamando. Porque só ele me chama de Maria. Você está entendendo? Ele chamou ela pelo seu nome. Mas em terceiro lugar, ela fica entusiasmada. Os outros evangelhos vão dizer que ela e a outra, Maria, agarram os pés de Jesus. Nesse momento, elas se jogam no pé de Cristo e não deixam Jesus sair mais. Irmãos, essa atitude é linda também. Só que tem um problema. Jesus tem trabalho a fazer. Jesus vai ficar 40 dias ainda na terra. E ele precisa executar seu trabalho. E aqui a atitude empolgada delas é repreendida de forma carinhosa por Cristo. Porque é possível, irmãos, imagina, eu achei que tu estava morto, mas agora tu está vivo. Talvez o medo de perder Jesus, o medo de nunca mais encontrá-lo, de querer, eu quero a tua presença mais do que tudo. Provavelmente era isso que estava no coraçãozinho delas. Não é que Jesus está negando a sua presença mais do que tudo. Jesus já está ensinando para ela aquilo que você já sabe. Sabe o quê? A presença constante de Cristo virá para a sua igreja por meio do seu Espírito. Lembra que eu disse, eu não os deixarei órfãos? Lembra disso? Mas não é a minha presença física aqui, mas é através do meu Espírito Santo. Não só para você, Maria, mas para toda a minha igreja. Então, por favor, deixe-me ir. É isso que ele está dizendo. Bom, quarto lugar. É aqui que Jesus dá a verdadeira missão de Maria. Maria, a tua missão não é ficar aqui agarrada nos meus pés. Não é me impedir de ir. A tua missão é ser a primeira testemunha da ressurreição. A tua missão, Maria, é mudar essa tua mensagem aí de medo, desespero e morte. Não sei se você reparou, mas Maria começou pregando lá no início do texto. E agora ela vai terminar pregando. A diferença é a mensagem, né? A primeira mensagem é: ei, venham correndo comigo, roubaram o corpo de Jesus. Desespero, medo, terror, morte. Mas a última mensagem é, olha o que diz o nosso texto. Ela foi e anunciou aos seus discípulos: eu vi o Senhor. Amém? Essa é a mensagem de Maria. Bom, 3 coisinhas para a nossa reflexão final. A parte desse texto maravilhoso. A primeira, irmãos, não podia ser outra. Pense comigo. Se permanecermos firmes diante da sua promessa, ele virá até nós, no meio da estrada, e nos chamará pelo nosso nome. Você entendeu isso? Eu vou repetir. Se você permanecer firme diante da promessa dele, ele virá até você, no meio da sua estrada de vida, e ele te chamará pelo seu nome. Irmãos, a gente não tem como olhar para isso aqui e olhar para a nossa vida. E olhar para o quadro da igreja hoje, com algumas diferenças e guardadas as proporções, irmãos. Veja, nós somos como aquelas mulheres. Talvez somos como Maria Madalena. Tínhamos um passado, todos nós tínhamos. Coisas que nos arrependemos, coisas atreladas a nós, que algumas pessoas insistem em atrelar junto ao nosso nome. Ok, mas no meio da estrada, a gente se encontrou com Cristo. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E as coisas estão sendo feitas novas. Ok, iniciamos uma nova jornada. Mas a verdade é, irmãos, essa jornada é longa demais. E às vezes, a gente falha. Às vezes a nossa fé é incipiente como de João. Ou talvez é fé nenhuma como de Pedro. O que nos faz fazer o quê? Voltar para casa. Mas o texto, verso 10 e 11, irmãos, tem uma adversativa no meio. Isso tem que chamar a nossa atenção. Enquanto eles foram para casa, ou melhor, eles foram para casa, mas Maria permaneceu no sepulcro. O corpo não estava lá, não tinha mais ninguém, ela devia voltar.
ir para os seus afazeres, desistir. Quantas vezes, irmãos? Talvez você já pensou em desistir. Desistir da igreja, desistir de Cristo. Desistir dessa história de segunda vinda do Senhor. Eu sei que os pregadores falam, eu sei que a igreja insiste nessa história. Mas já se passaram 2000 anos. Ei, é no meio do caminho que ele vai aparecer. Veja, os melhores discípulos voltaram para casa. Aquela mulher, desculpa a palavra, insignificante, permaneceu lá. E ela viu o Senhor, irmãos. E mais belo do que isso é, ele a chamou pelo nome. Os textos dizem, irmãos, que todo olho verá, que ao som de trombeta, o Senhor vai rasgar os céus. Ele vai dar a ordem a miríades de anjos. É assim que será o arrebatamento, ok? É assim que será. Todo olho verá. Miríades de anjos vão te assaltar da terra. Eles vão te levar ao encontro com o Senhor nos ares. Lá, irmãos, haverá um grande banquete preparado para nós. E Apocalipse vai dizer, e ao que vencer, darei de sentar comigo em minha mesa. E ele será comigo, e eu com ele. Mais ainda, irmãos, cada um de nós receberemos um novo nome. Não o nome que tua mãe colocou em você ou teu pai, mas o nome que o teu Senhor te conhece. E quando ele te chamar pelo nome, você vai saber, ei, sou eu. A salvação é individual, irmãos. Ele vai chamar pelo teu nome. Apocalipse ainda diz assim, cada um de nós teremos uma pedra branca. Sabe o que significa pedra branca no judaísmo? Convite para entrar na festa. Cada um de nós. Sabe o que vai estar escrito nessa pedra branca? O seu nome. E você vai entrar nas bodas do Cordeiro. Por quê? Porque você permaneceu firme, esperando o Senhor voltar. Assim como aquela mulher. Segundo lugar, a vitória do Cristo vivo nos deu lugar em sua família. Irmãos, isso aqui é extraordinário. A vitória do Cristo vivo nos deu lugar em sua família. Eu não sei se você reparou, eu li rápido, para guardar o tesouro para o final. A gente pode voltar lá e ler de novo. João 20, verso 17. Não me segure. Por quê? Porque ainda não voltei para o meu Pai. A tua missão é essa, olha. Vá, porém, a meus irmãos. Você percebe que o natural aqui era Jesus dizer assim, vá, porém, a seus irmãos. Conta para os teus irmãos. Para quem? Para os discípulos. Para todos aqueles que estavam nos seguindo. Aqueles que estavam em dúvida. Aqueles que gritaram, crucifique. Todos. Vá dizer a seus irmãos. Não foi isso que Jesus falou. Jesus disse, vá dizer, vá porém, a meus irmãos. E diga-lhes, estou voltando para meu Pai e Pai de vocês. Irmãos, como é bonito isso. Deixa eu pensar isso rapidinho contigo. É nesse evangelho de João. Nós somos chamados de 3 coisas aqui. E essas 3 coisas, pense em rede social. É como que Jesus estivesse aumentando o nosso status de relacionamento. Ele vai aumentando isso. Em João capítulo 13, verso 16, ele nos chama de escravos. O escravo não pode ser maior do que o seu senhor. Ele está dizendo literalmente, vocês são servos, são escravos. Mas quando chega no capítulo 15, verso 15, ele diz assim, já não chamo vocês mais de escravos, mas de amigos. Porque o servo não pode saber o que faz, mas o amigo sabe de todas as coisas. E eu sou aquele que dou a vida por vocês. Bom, ele nos chama de amigo. Mas agora, irmãos, depois da cruz, depois de carregar os nossos pecados, como Paulo vai dizer, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A pergunta é, o que mudou então? Lembra, é manhã de domingo, irmãos. A alegria aqui não é só, estamos nos encontrando com Cristo. Sim, isso é maravilhoso. Mas não é só isso, irmãos. O sacrifício foi aceito. A ira de Deus foi aplacada.
O sacrifício, irmãos, o sangue derramado comprou para nós redenção. Mais que isso, agora fazemos parte da família de Deus. É isso que significa. Veja, em outras palavras, Jesus está cumprindo a promessa desse evangelho. João capítulo 1, verso 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. João 14, 18. Aí sim. Não deixarei vocês órfãos. Voltarei para vocês. Quando Jesus volta, então, a primeira coisa que ele diz é: vai dizer a meus irmãos, estou voltando para o meu Pai, mas Pai de vocês também. Lembra? Quando o prólogo diz que se você crer em Cristo, ele te dá o direito de se tornar filho de Deus, talvez você pense assim: Jesus vai assinar um documento para mim, né? Tá, pode chamar de documento, ok. Mas se você imaginar um documento, pensa assim: ele assinou com tinta feita de sangue, irmãos. Ele comprou você para a família de Deus. A partir de agora, você... E preste atenção, os meus irmãos aqui, quem são eles? São os fugitivos, irmãos. É aqueles que estavam fugindo desde a crucificação. São aqueles que não acreditaram. São aqueles que viraram as costas para o Senhor no pior momento dele. Talvez o normal seria assim: Maria, vai lá e dá uma exortada naquela cambada de desertor lá, né? Que eles me abandonaram. Mas agora fala para eles que eu voltei. E eu vou atormentar eles agora. Tipo isso. Não foi isso que Jesus fez. Jesus ainda chama eles meus irmãos. Aí, vai dar notícia para eles: eu estou vivo e agora vocês fazem parte da família de Deus. Lembra? Porque a verdade, irmãos, é que a gente não nasce por descendência natural, nem pela vontade da carne, e nem pela vontade de algum homem, mas a gente nasce pela vontade de Deus. Foi o sacrifício dele que nos comprou para a sua família. Eu termino perguntando esse ponto: você sabia que está num novo status de relacionamento com Deus? Sabia disso? Pastor, mas eu sou natural de Magdala. Alguém poderia dizer. Escute, Deus não se importa com o que você era, mas com o que Ele te tornou. Você não é mais um desertor, você não é órfão, você é um filho. Grave isso. Terceiro e último lugar para a gente encerrar hoje. A visão do Cristo vivo muda a nossa mensagem. Eu já adiantei isso, mas eu volto a esse ponto, é muito importante. A visão do Cristo vivo muda a nossa mensagem. No verso 2, Maria estava correndo para dizer: roubaram o corpo, vamos até o sepulcro. No verso de número 18, Maria está voltando para dizer: eu vi o Senhor. Sabe o que significa isso, irmãos? Significa que todos aqueles que não tiveram um encontro real com Cristo não podem pregar o Evangelho. Ou pelo menos vão pregar o Evangelho, irmãos, com falhas, com defeitos, com problemas. Lembra que na IBD a gente viu algumas teorias sobre a providência de Deus, uma mais bizarra do que a outra. E talvez a gente se pergunte assim: por que homens com doutorado em teologia, homens reconhecidos mundialmente, defendem esse tipo de coisa? Talvez, só talvez, porque ainda não tiveram um encontro com Cristo vivo e ressurreto. Irmão, se a gente não se encontrar com Ele no meio da estrada, isso de forma alguma vai poder mudar a nossa mensagem. A nossa mensagem talvez será antropocêntrica, talvez baseada no homem, talvez baseada em prosperidade ou em qualquer outra coisa, mas a nossa mensagem não será uma mensagem de esperança. Só aqueles que se encontraram com o Cristo vivo podem dizer: ei, há esperança, porque aquele que ressuscitou há 2000 anos atrás está vivo. Eu falei com ele hoje, ele falou comigo. Eu estou num relacionamento íntimo com ele. Eu não tenho evidência nenhuma dele, mas eu sinto a presença dele na minha vida todos os dias.
E isso, irmãos, é o que embeleza a minha mensagem. Isso, como o David pregou de manhã, é o que bota fogo no meu altar. É isso, o encontro com Cristo vivo. Que você possa guardar essa mensagem no seu coração. Se você não teve um encontro com Cristo vivo, eu quero te dizer, ei, Ele está a uma oração de distância de você. A uma oração. Ele não rejeita aqueles que o procuram com o coração quebrantado. Então, se você sente, pastor, eu duvido da ressurreição de Jesus. Como o Senhor disse, não temos evidências. Não temos como provar. Eu olho para essa história e isso não me empolga. Meu coração não queima. Eu olho para a vida de Maria Madalena e eu me pareço mais com a mulher de Magdala do que com a mulher aos pés da cruz. Ou do que com o homem aos pés da cruz. Mas, de novo, Jesus está a uma oração de você. Se você fizer aquela rápida oração de Pedro, mestre, salvai-me, ele virá até você. Vamos orar então? Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque de forma tão precisa e objetiva, olhamos para a vida, Senhor, de uma mulher aparentemente sem muita importância. Uma mulher esquecida, Senhor, ou até confundida com outras coisas. Mas uma mulher, Senhor, que nos ensina a permanecermos firmes diante do nosso Senhor, buscando pelo Senhor até que o encontremos. Mas também, Senhor, vemos um Cristo todo-poderoso, com vestes como de relâmpago, ressurreto, vivo, presente, que volta para essa mulher insignificante, que volta para discípulos, Senhor, desertores, que se preocupa conosco, que nos conhece, que nos chama pelo nome e que cuida de nós. Senhor, se alguém em nosso meio precisa ter um encontro contigo, que essa pessoa, Senhor, abra o coração nessa noite, pelo poder do teu Espírito, que haja, Senhor, nesse momento, um toque especial, uma sede profunda, um calor interno, eu não sei qual o sentimento, mas que o Senhor envie, Senhor. Como o Senhor fez com Lídia, abra os corações, Senhor, para que tenham desejo, vontade de ver o Senhor ressuscitado pelos olhos da fé. A gente viu, não basta ver as evidências estavam lá. Pedro viu uma coisa, João viu outra, mas não é a evidência, Senhor, que faz a gente crer, mas é o toque do teu Espírito Santo. Então faz cair fogo do céu, Senhor, em nossos corações. E mais uma vez confirma, Senhor, para nós que o Senhor está vivo e que nós servimos um Deus vivo e todo-poderoso. Senhor, fica conosco. E que toda aquela tristeza naquele dia, que foi transformada em alegria, que isso também ocorra com o teu povo aqui, Senhor. Como eu disse, Senhor, estamos numa longa caminhada, numa estrada, Senhor, que não sabemos há quanto tempo ainda continuaremos, mas o Senhor sabe. O que nós podemos esperar, confiados na tua palavra, é que em algum momento, Senhor, e pode ser a qualquer momento, dada a ordem, Senhor, do Senhor, com voz de arcanjo, som de trombeta, Senhor, a busca vai terminar, a jornada vai acabar, porque o Senhor virá ao nosso encontro e nos chamará pelo nosso nome. Nós que não merecíamos, nós que tínhamos um passado ruim, que as pessoas até hoje olham para nós e atrelam a nossa vida presente ao nosso passado, sem saber que foi o Senhor que mudou o nosso futuro. Então, Senhor, por favor, aqueça os nossos corações, que saiamos daqui felizes, que assim como naquele domingo, que hoje também seja um domingo de alegria e de festa. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, para a tua honra e glória e para o teu louvor. Amém. Graças a Deus.